Olá, gente! É um prazer ter vocês aqui neste nosso mini curso, segunda aula. E deixa eu só me ver a tela aqui, Ademir, que não tá. Deixa eu colocar aqui. Bom, hoje nossa segunda aula e vamos continuar nessa contística. Paramos na aula de ontem, em 2006, né? Que fomos até o volume do silêncio. E hoje vamos de 2010 a 2021. Vou correr um pouquinho, porque tem muita coisa pela frente. E hoje teremos a sorte de ter o Carrascosa conosco numa conversa. Então, vai ser uma noite muito bonita. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Já está gravando, vou compartilhar a tela. Me avise só se chegou aí, está tudo bem? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, eu continuo aqui com essa mesma telinha aqui, aula 2, 30 anos de carreira de João Zanello Carrascosa, configuração do poético na contística do autor. Na aula de ontem, nós chegamos aqui, né? Que de 1994 a 2004, e aí o volume do silêncio como essa coletânea que reúne uma década da produção do autor, né? Bom, nesse pós-fácil que tem volume do silêncio, que eu fiz menção ontem, que era Aumente o Volume do Silêncio, que o Nelson de Oliveira fez, ele vai falar de algumas coisas que Carrascosa reúne ao longo dessa década, né? Então, ele vai falar que, após Hotel Solidão, que essa obra de estreia é importantíssima, né? Porque ela já marca, nós vimos que ela marca a tendência, a linguagem, né? Os temas em Carrascosa. Então, após essa obra, nos livros seguintes, que são todos esses que estão na tela, Carrascosa manteve-se fiel à faixa da realidade, né? E a fatia da sociedade com as quais gosta de trabalhar. Ambas da pequena burguesia, do cidadão comum, tocado pelo brilho do aqui e agora. Manteve-se fiel, principalmente, aos tons pastel, às variações de cinza, não arredando o pé em momento algum da trilha. Então, isso ele está falando, o Nelson de Oliveira, falando dessa década aí de produção. E ele manteve-se fiel principalmente ao projeto de só tratar das pequenas epifanias da vida cotidiana, da classe média. Então, essa antologia, que é o Volume do Silêncio, é, sem exagero, o balanço e a configuração do talento desse escritor para a narrativa social calcada no sublime. E aí nós falamos um pouco ontem como esse social, né, que eu trouxe aqui a leitura do No Morro, como social, ele chega nesse tom intimista por conta das opções, né, feitas ali na linguagem, né? E uma questão aqui muito importante que nós vimos também, Carrascosa, em 2007, no Jabuti, né, no ano de 2007, ele ganha o seu primeiro Jabuti com o Volume do Silêncio, então, coroando aí uma década de uma obra, né, de uma produção que estava perdida aí em editoras pequenas, que já não se encontrava mais tantas obras. Eu falei disso para vocês ontem, né? Bom, então o que vem a ser essas epifanias da vida cotidiana? O Nelson de Oliveira vai trazer no pós-fácil, assim, as pequenas epifanias da vida cotidiana na literatura de Carrascosa põe em xeque o intervalo entre o sujeito e o objeto, o eu e o outro. Elas acontecem entre pessoas solitárias que, separadas pelo silêncio e pela rotina, subitamente se encontram. Ou seja, são frutos do acaso ou da coincidência feliz. Mas a parcela maior das epifanias acontece mesmo no coração do casamento, entre o marido e mulher, entre pai e filho, entre avô e o neto, ou seja, nas relações familiares, que é uma temática muito trabalhada por Carrascosa e que a pesquisa, a Fortuna Crítica já apontou, tem muitos trabalhos muito bons que falam sobre isso.
É aí que se esconde e é a partir daí que se expande a narrativa social de que falei, calcada no sublime e no susto flamejante das relações minúsculas. Então, é na pequenez do dia, é ali no miúdo da vida. A ficção de Carrascosa demonstra, no âmago de algo tão politicamente incorreto, o medíocre mundo da classe média, que ali podem ocorrer breves, mas fulgurantes iluminações. Bom, então, essas iluminações, elas estão guardadas nesse ordinário dos dias. Então, isso a gente vai ver que permeia toda a obra do Carrascosa, não só na primeira década, como mostra aí o Nelson de Oliveira, fazendo um balanço de uma década, como até hoje, tá? Então, isso é uma marca do Carrascosa. Então, o que eu trago aqui? Essa primeira parte aí, as personagens de Carrascosa vivem relações profundas, de descoberta de si e do outro, dentro das mais ordinárias situações. Então, acontece aí uma epifania, que é aquele momento de revelação. Nós vimos isso ontem com Estrela do Mar, né? Aquele momento em que os olhos da Marina captam o exato instante em que o Ulisses fisga uma estrela do mar, ali ela tem uma revelação capaz de mudar a vida dela toda. Ela partiu, ela foi embora, sofrendo, mas foi embora para o mar, para uma trupe, né? Então, essas revelações, elas acontecem dentro das relações mais ordinárias, das situações mais ordinárias, né? Então, o extraordinário surge não do aspecto exterior, os grandes eventos da vida, mas o que sucede no íntimo da personagem. Não é à toa que Luiz Rufato, em 2002, né, com a obra Dias Raros, vai falar Duas Tardes, desculpa. Ele vai falar da epifania. Ele nomeia isso como epifania, que é uma coisa, né, é um fenômeno discutido muito em crítica, ficcionalmente tratado na ficção do mundo e aqui no Brasil, né? Não é à toa que Luiz Rufato, em 2002, reconheceu que os contos de Carrascosa traziam a epifania, descrita por ele na orelha do livro como instante mágico em que algo nos ilumina, modificando a substância de nossas vidas, mesmo que só venhamos a ter consciência disso muito mais tarde. Né? Já o Afonso Romano de Santana, quando ele vai falar sobre a epifania da escrita na Clarice, ele traz que, em geral, né, esse conceito de epifania que vem da religião, e que é um termo também da literatura, que nós sabemos que descende lá de James Joyce, né? Joyce trata a epifania, a crítica reconheceu que essa epifania é uma revelação, mas no Joyce, por exemplo, a epifania é muito mais complexa, não é só uma revelação, ela é uma própria constelação ficcional, né, que vai se dando aí com as epifanias e vai cruzando outras obras, pode ser também esboços, né, como a obra Epifanias do Joyce, é uma complexidade. Essa complexidade foi tão, como que eu vou dizer, ainda tão ainda não clara para a crítica, que a crítica pegou aquilo que a epifania é uma revelação, porque existe no Stephen Hero, que é uma obra do James Joyce, uma obra que foi publicada póstumamente, uma única descrição que sai da boca do personagem Stephen Dedalus, que ele fala o que é epifania. E foi daí que a crítica trouxe a epifania como uma revelação, que pode nascer de qualquer objeto, né? Que pode surgir, o objeto epifanizado, ele pode ser o relógio, né, de Dublin, ele pode ser um vaso, como tem o vaso azul na obra do Carrascosa, pode ser qualquer coisa, pode ser olhar uma estrela do mar sendo fisgada. Então, qualquer situação ou coisa é motivo de epifania. E o Afonso Romano de Santana, aqui na Clarice, que eu trago esse textinho, esse fragmento, ele diz que a epifania significa o relato de uma experiência que a princípio se mostra simples e rotineira, mas que acaba por mostrar
a força de uma inusitada revelação. É a percepção de uma realidade atordoante, quando os objetos mais simples, os gestos mais banais e as situações mais cotidianas comportam iluminação súbitas na consciência dos figurantes e a grandiosidade dos êxtases pouco tem a ver com o elemento prosaico em que se inscreve o personagem. Então, Carrascosa, na esteira iniciada ali por James Joyce, nós também vemos a epifania em Catherine Mansfield, depois a gente vê, né, a gente viu também, por exemplo, quem lê Tchekov, encontra a epifania em Tchekov, quem lê Marcel Proust, encontra a epifania em Marcel Proust. Carrascosa está nessa esteira desses autores, no Brasil, Clarice Lispector, e Carrascosa também trata essas epifanias como uma marca da sua escritura. É uma epifania, gente, que se dá como efeito da escolha de linguagem dentro da obra, né? Então, o que acontece aqui? Essa marca, essas epifanias estão ali de 1994 até hoje. Então, ela é vasta, né? Bom, a epifania ela sempre tem uma entrada e uma retirada. Ela é um instante, um lampejo. O que vai acontecer na obra de Carrascosa? Ele vai esticar esse exato instante em que a revelação acontece. Como esticar? Pela linguagem. Eu trouxe aqui um conto para vocês, que é o conto Grandes Feitos, que está em Aquela Água Toda, que mostra como essa epifania ela é evanescente, como ela é fugaz, como ela é um lampejo. Aquela hora só havia espaço para a comunhão, e ela era tão visceral que o mínimo ruído a perturbaria. Se pudessem, desligariam o canto dos pássaros e o rumor da respiração arfante que eles mesmos produziam. O sol se infiltrava por entre os galhos das árvores no quintal. O vento, vindo de longe, movia suavemente as folhas. Era a mesma cena cotidiana, mas a mulher a mirava com olhos demorados. E assim as coisas ganhavam uma nova aura, ou a aura podia agora ser vista. O menino apareceu ali, subitamente, ainda de pijama, e ficou a ver o dia funcionando como um brinquedo lá fora. A mulher o enlaçou e disse: "Bom dia, meu amor." E esse meu amor era tão sincero que para um estranho soaria falso. Era unicamente dela e de seu filho. Ela terminou de preparar o café sem reparar no que o menino fazia, mas só de tê-lo ali próximo, sua satisfação se alargava. Tanto quanto o marido na varanda e o filho no quintal, ela vivia um instante sem planos e começou, então, a cantar baixinho, apenas para si, evitando quebrar aquela harmonia que reinava. Não demorou, estavam todos à mesa, a verdade no silêncio de cada um, e enquanto conversavam os assuntos que estavam à mão, os momentos vinham para que os provassem, à semelhança do pão e da manteiga. E como tinha o sábado pela frente, o sol se aderia inexorável a todas as coisas, e as dores estavam adormecidas. Logo, despertariam de modo inevitável, e eles finalmente se levantaram da mesa e foram fazer estas coisas que todos fazemos enquanto estamos vivos. Esse conto é belíssimo, Grandes Feitos, mostra muito essa questão de como a epifania é evanescente, como ela é esse lampejo, e também de como a obra de Carrascosa tem muito isso, né? Que está ali nesse cotidiano. Então, essas pequenas epifanias que nascem no seio das relações familiares, né? Eu trago agora para vocês uma epifania que é muito fácil de perceber, e ela lembra muito o amor da Clarice Lispector. Eu vou ler para vocês, se dá assim. E agora, suspirou a mulher quando os homens da transportadora... E agora, suspirou a mulher quando os homens da transportadora partiram. Agora é arrumar tudo, o marido disse, desabando no sofá, atravessado na sala. Ela voltou-se para ele, saltou uma das caixas fechadas que entupiam o caminho
e sentou-se à sua frente no assoalho sujo pelas botas dos carregadores. Estava confusa, a memória toda ocupada pelas recordações da casa onde havia vivido tantos anos e que em breve evaporariam. Acendeu um cigarro, sugou-o com força e soltou a fumaça para o alto, vendo suas espirais se dissolverem no ar. Assim também sumira sem perceber o tempo das descobertas, quando ela e o marido viviam em casa de aluguel e sonhavam com o sobrado que, enfim, haviam conquistado. Tempo em que um não sabia o que vibrava a alma do outro, e em que ele não aprendera o significado dos silêncios dele, nem tampouco ele os motivos das lágrimas dela. Estou sem forças, disse a mulher, vendo pela janela o sol a declinar no céu. Eu também, disse o marido. Deu mais trabalho do que eu imaginava. A gente guarda muita coisa inútil, comentou ela, mirando a desordem ao redor. Sorveu novamente a fumaça e pensou nas emoções perdidas no fundo de suas próprias gavetas e que teimava em preservar como se um dia pudessem ser revividas com o frescor de antes. A gente precisa de pouco para viver, disse o homem. Não sei por que carregamos tanta tralha. E antes de fechar os olhos, respirou fundo, como se para chamar a atenção dela. E ela, de fato, fitou, atraída pelo estratagema, observando o ventre dele a subir e descer como as marés da vida. As mãos pensas, os tufos de pelo nos dedos. Não tardou para que ele adormecesse e arrastasse consigo a dor de existir, que se parecia anestesiada, em verdade. Em verdade, estava à espreita como uma serpente pronta para o bote. Ela permaneceu em silêncio, ouvindo ressonar o cigarro entre os dedos, o sol em agonias lá fora, a janela a revelar o quintal do vizinho, a sombra avançando sobre o muro em direção ao telhado, onde uns pardais pousaram e, em seguida, alçaram voo. Quem morava naquela casa? Como seriam as pessoas que ali viviam, e escrevendo suas histórias ou sendo escritas pelos seus erros e acertos, partilhando umas com as outras o espanto de despertarem subitamente com o sol da manhã e se reencontrarem vivas de braços abertos para mais um dia, mais uma perda? Haveria em breve de conhecê-las, pediria a elas um ovo, um limão, uma xícara de açúcar, até chegar o tempo de um dia pedir-lhes socorro. A mulher deu uma longa e última tragada no cigarro e atirou a guimba pela janela. Os pardais retornaram ao telhado do vizinho, numa euforia demasiada, como havia sido para ela a agitação daquele dia, desde o amanhecer, empilhando caixas, dando ordens, tirando seus pertences de uma casa e trazendo-os intactos para essa outra, onde esperavam a mão que os ordenaria. Os pardais lá fora, agitados. Logo a noite cairia plena e os acalmaria. E talvez todo o seu alvoroço fosse justamente por saberem que a noite se aproximava definitiva. E agora? Ergueu-se, firmou os pés no piso frio como uma equilibrista e foi para a cozinha. Desviando-se no caminho das coisas que ignoravam para onde iriam e, sobretudo, que eram coisas, embora fossem às vezes tocadas, com mais carinho do que o cabelo, os lábios, as pernas dela. As paredes nuas contrastavam com os bens do casal, dispersos pelo chão, tão preciosos que mal nenhum faria se não estivessem. Na cozinha, dominada pelas sombras da tarde, debruçou-se sobre umas caixas em busca de uma panela para fazer café. Vasculhou-as e nada encontrou, senão... Me perdi aqui. Vasculhou-as e nada encontrou, senão alguns documentos do marido. Na certa, os homens da mudança haviam colocado as caixas com panelas em outro lugar. Desistiu de procurá-las como se o caos fosse seu elemento vital, e ela, toda desarrumada por dentro, evitasse ordenar seus sentimentos.
vasculhar seus próprios escaninhos implicava encontrar um que talvez não a agradasse, mas uma hora teria de fazê-lo, como os pardais teriam de se deparar com a noite. Sua bússola parecia não funcionar naquele sobrado, e a esmo ela andou pelos cômodos. Tudo era tão seu e nada a convidava a construir seu mundo novo. Sentia-se como uma flor selvagem, que à procura de mãos delicadas que cuidassem de si, se vira transplantada brutalmente para uma estufa. A sensação de asfixia ampliou-se quando entrou no quarto do casal, onde não havia nada, senão a cama desmontada, e só podia ouvir o eco de seus próprios passos, o rumor de sua respiração, o silêncio de seu assomo. Precisava de ar, muito ar, porém, a semelhança do alpinista que atinge o cume, nem se dera conta de que nas alturas, com o ar rarefeito, mais difícil a respirar do que lá embaixo, onde a respiração se dá tão suavemente, quase nem se percebe a vida fluindo. Às pressas, ela se afastou dali e foi em direção à cozinha. Tropeçou em algo no corredor e parou, assustada, não tanto pelo barulho, mas pelo receio de acordar o marido. Paciente, esperou que ele mudasse de posição e, depois de emitir um resmungo, continuasse a dormir. Vendo-o ali, tão frágil, nem parecia o homem que era, difusor de dores, igual a todos os outros e a ela mesma. O sol baixava, espalhando sombras no assoalho que avançavam rumo a seus pés, como se impedindo de se mover. Também ela descia lentamente a seus abismos, depois de chegar ao cume da montanha e avistar, em meio à névoa, o chão de onde viera. Por que estou assim? Deveria sentir-se feliz com o território conquistado. No entanto, algo a angustiava, como o nervo dolorido de um dente. Para que trouxera todas aquelas coisas, se ali teriam a mesma serventia? Para que se trouxera a si mesma, se já era outra? Nada poderia reparar o que havia se quebrado dentro dela. Lá estava o marido tão próximo, e todavia os dois se distanciavam a cada minuto, a cada respiração. Se até havia pouco ele tinha a chave para abri-la, sua mulher, agora ela possuía outro segredo. O que vim fazer aqui? A nova casa era um começo, como é o primeiro passo a caminho da moita, na qual a serpente se encontra, silenciosa e fiel. Então, sem hesitar, ela atravessou a cozinha e saiu no quintal. Atraída pelo telhado do vizinho, onde os pardais, alvoroçados, esperavam pela noite. Esse conto, ele se chama Pardais, e ele vai trazer para nós essa epifania, esse instante de revelação, né? Esse momento em que alguma coisa acontece ali, né? Dentro dela. E é naquele instante que ela sai, né? O que eu vim fazer aqui? Então, tudo já foi sendo construído. E como que isso se dá? Olhando o marido ressoar. É ali que começa esse movimento. E o total silêncio, né? O momento da epifania é o momento de pura percepção, é isso que antecede a epifania, é isso que se dá o processo de epifania, de pura percepção, de uma abertura corpórea para o instante, e aí depois vem essa súbita revelação, né? Que nas obras a gente sabe que se estende pelo discurso, mas que na vida vem como lampejo, né? Então a literatura nos permite, e aí que está a questão da literatura, essas epifanias que acontecem com o outro, nós somos capazes de perceber. E aí, em alguns momentos, isso passa a ser, começa a fazer parte de nós. É como se nós espreitássemos um mistério, né? Um mistério que é do outro, o que aquela personagem, em determinado instante, está vivendo, né? Bom, de 2010 aos dias atuais, o que se observa na Contige? Bom, tudo isso que nós vimos nesses 10 anos, nos primeiros 10 anos, vai continuar.
Então, nós vamos ter epifanias, nós vamos ter o silêncio, nós vamos ter os temas, né? Essa visão, essa questão muito do cotidiano, esse tom intimista vai continuar, mesmo quando acontece o social, no sentido assim desses favela, como nós vimos ontem no Morro, como também no livro Caleidoscópio de Vidas, uma vida de seres que estão à margem, vai ser sempre tratado pela lente do miúdo, né? Então, um plano médio de câmera até chegar no detalhe, no close, no detalhe. Isso vai continuar, mas Carrascosa vai fazer uma virada. Eu não gosto nem da palavra virada, porque pressupõe, parece que ele vai fazer uma coisa totalmente diferente do que ele tem feito, e não é. Ele vai continuar fazendo o que ele já fazia, mas ele vai experimentando narrar, né? Carrascosa, mesmo sendo também escritor de romance, ele é um contista, e isso dá a ele uma habilidade que poucos autores têm. Escrever contos, gente, colocar tudo isso no espaço-tempo do conto, em que tem a condensação, isso já é dar as mãos para a poesia, porque a brevidade precisa acontecer, a imagem precisa acontecer para dizer menos, conseguir dizer o que se precisa dizer, né? Ou não dizer tanto, porque nem há espaço para isso, não tem as páginas do romance, e aí optar pela brevidade, pelo silêncio, né? E isso, gente, é uma coisa que ele vai ao longo dessa década de 2010, né? Até pensando aqui até 2022, né? Vamos colocar aqui, tem mais coisas pela frente depois que ele vai falar para a gente, mas aqui a gente vai ver algumas mudanças. Então, em 2011 vai ser a grande mudança, né, na contística. Carrascosa vai percebendo a brevidade, essa brevidade que já é marca do conto, ele vai se desafiando mais, então ele chega nos amores mínimos. Ali a gente já vai percebendo que tem um embrião do que vai ser a linha única, que é esse desafio do Carrascosa de narrar, de encontrar ali um momento, uma narrativa que precisa estar numa linha só. E como é dizer por uma linha só? É escolher, por exemplo, a imagem, né, que é o grão da poesia. Então, a gente vai ver que a linha única dele são haikais, se a gente for pensar, né? Bom, nessa década também vai acontecer o momento que Carrascosa faz parcerias, né? E aí o projeto gráfico entra como uma forma da sua narrativa expressar ainda mais, né? Então, ele faz o encontro aí da palavra, da ilustração com o projeto gráfico, e aí a obra, né, cresce mais ainda. Então, a gente vai ver isso naquela água toda, a gente percebe que essa capa fina, né, ela diz muito sobre essa poesia do Carrascosa, que está no cotidiano, que está, né, nesse encontro, essa poesia que nasce ali nas coisas pequenas, né? Então, isso vai mostrar muito essa literatura que é muito corpórea, uma literatura da sensação, né? Da percepção, da sensação, e essa pele fina aí, né, nesse projeto lindíssimo que saiu pela Cosac Naif, vai dar conta disso, né? Bom, a questão do tempo, que é não só uma temática, também é uma temática, mas o Carrascosa vai explorar também na questão da própria linguagem, isso, então, no tempo justo, isso vai acontecer. E aí, nós vamos ter uma outra virada, na verdade, uma continuidade disso tudo, que é a obra Conto para uma Só Voz. Carrascosa, desde Amores Mínimos, foi se aproximando cada vez mais da poesia, cada vez mais. A obra dele é toda poética, nós já sabemos, desde 1994, com a estreia, mas, a partir de Amores Mínimos, ele vai fazer uma coisa que é dar uma cara de poesia, uma forma poética para aquilo que ele já vinha fazendo. Então, a gente vai perceber que ele vai explorar mais a materialidade da palavra.
Então, o desenho da palavra na página, então isso vai acontecer, né? E depois, em linha única não, no Conto para uma Só Voz, linha única também, na linha única ele vai fazer a brevidade, e aqui no Conto para uma Só Voz, ele vai explorar uma marca do poema, que é o enjambeman, as cesuras. Quando ele faz cortes na poesia, na narrativa dele, um corte não autorizado, e eu vou mostrar isso para vocês, ele vai fazer o quê? Ele vai intensificar o silêncio. Então, eu queria muito mostrar que a obra de Carrascosa, Em Espinhos e Alfinetes, continua nessa pegada que ele já vinha, esse lirismo, esse cotidiano, as relações familiares, esses temas ligados, né, do humano. Isso vai continuar na obra, tanto vai continuar que aqui eu trouxe um fragmento de um conto que mostra exatamente quando a vida tendo que ser continuada, mesmo com a morte de alguém, então a esposa não está mais não está mais na família, não se diz que ela morreu, mas se insinua o tempo todo, vai ser a vida de um pai que tem que cuidar do filho. Então, eu fiz um recorte aqui para mostrar que isso, nessa obra de 2010, vai continuar, né? Então, tudo que veio de 1994 continua em 2010, né? Então, ó, estremeci com o ruído nervoso do despertador, há anos acordava em silêncio. Ela, como se tivesse o sol nos olhos, era quem me chamava. A voz leve, soprando a manhã em mim. Está na hora, querido. Não ouvia sua respiração, a quentura do lençol vinha do meu próprio corpo. Não adiantava palpar o outro lado da cama. Só a ausência estava ali, a dividir comigo metade do ar do quarto, metade do arrepio de começar uma nova vida. E não havia o peso e as volutas do cobertor com o qual ela se cobria, fosse inverno ou verão, mas havia o menino no outro quarto, e ela estava em seu sono como uma membrana de cristal e na curva de seus lábios como uma inabalável realidade. Gente, para esses narradores do Carrascosa, são narradores extremamente envoltos numa serenidade e uma tentativa de dizer exatamente o sentimento, o íntimo daquele personagem, que ele não vai dar conta de dizer se não for pela metáfora e pela comparação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai sempre, na continuidade da frase dele, puxar um como ou vem com uma imagem aí. É como se as palavras não dessem conta de dizer o abismo desse íntimo e tivesse que trazer a imagem. É como se o tempo todo ele precisasse se ancorar numa imagem. Então, olha, mas havia um menino no outro quarto e ela estava em seu sono como uma membrana de cristal. E na curva de seus lábios, como uma inabalável realidade. Olha isso, gente, isso aqui. Uma poesia pura. Pelo vitrô, percebi o dia já claro, se aderindo aos espaços, à rua, ao casario, ao céu mudo. A manhã operava, independente do meu ver. Havia no cheiro do ar um prenúncio de angústia, mas eu precisava esmagá-lo e assumir as rédeas de meu novo destino. Entrei no quarto e me aproximei de sua cama. Ignorava como acordá-lo. Era sempre ela quem o fazia, com suas delicadas palavras e seus gestos macios. Abriu uma fresta da janela, o sol saltou por ela e se agarrou à parede, feito uma segunda pele. Então, gente, olha, observem sempre isso no Carrascosa, essa palavrinha aí, esse como, feito, ou sem sem esse elemento comparativo, ele vem com uma imagem, metáfora, né, metáfora viva, metáfora pura, né? Ele foi para a sala, eu para o quarto me vestir. Entre nós, as portas abertas, e assim seria agora, na falta dela. Quando voltei à sala,
Ele mirava a rua pela janela, a mochila às costas, em silêncio. Eu sabia que a saudade o feria como um alfinete. Podia tocá-la com a mão, mas não tinha o poder de retirá-la. No carro, apesar de conhecer o caminho, ele olhava tudo como se pela primeira vez. E era a primeira vez que tudo se mostrava a ele e a mim, sem ela. Ele encostou o queixo atrás do meu banco, como se precisasse se acercar mais para se sentir seguro. O trânsito nessa manhã não se movia. E ao invés de amaldiçoá-lo, contentei-me. Poderia ficar um pouco mais com ele, mesmo sem dizer nada. Só sua presença me bastava. Esse seria o nosso tempo de convivência até o fim da tarde. Embora, ao deixá-lo, eu continuaria a ouvir a voz dele em mim. E, diferente da ausência dela, taça que não poderia mais encher, ele estaria vazando das minhas recordações e tremulando em meu olhar como uma bandeira ao vento. Esse seria o nosso tempo de convivência até o fim da tarde. Embora ao deixá-lo, eu continuaria a ouvir a voz dele em mim. E diferente da ausência dela, taça que não poderia mais... eu dupliquei aqui. Desculpa, gente. Quem vem me buscar? Ele perguntou, revelando a verdade que o desordenava por dentro. Agora serei sempre eu, respondi. Estacionei o carro e disse, boa aula. Ele me deu um beijo e saltou, a mochila a escorregar-lhe pelo ombro. Passou pelo portão da escola, entre outras crianças, e foi se afastando lentamente. Tínhamos tanto a aprender, era só o nosso primeiro dia. Bom, nada se perde na obra de Carrascosa, né? Impressionante como tudo vai se conectando, fazendo uma grande teia, uma grande constelação das escolhas lexicais que vão levando para encaminhando para esse final, que é sempre um impacto no leitor, né? Não é à toa, né, que na teoria do conto se fala que o conto vai vencer sempre pelo nocaute, né? Ele vem com aquela força toda, é como se mostrasse assim, olha aqui, ó, tudo estava posto. Eu fui dizendo, fui escolhendo as palavras e te encaminho aí, né? Então, nessa hora vem tudo, falei, nossa, tudo foi pensado para chegar nisso, né? Para evidenciar ali, né? Era um primeiro dia de aula, o primeiro dia da vida desses dois, sem a mãe, sem a esposa, e eles estavam aí, tinham tanto a aprender, era só o nosso primeiro dia, né? Então, tudo é escolhido para causar um efeito. Bom, então, nessa obra de 2010, que eu fiz questão de pegar o alfinete em vez do Espinhos, porque Espinhos é um conto belíssimo que está em Amor e Espinhos e Alfinetes, mas eu já fiz uma análise dele no meu canal. Quem quiser conhecer toda essa obra de uma forma mais aprofundada, eu tenho um projeto no meu canal que é Carrascosa do Ontem a Hoje, que foi feito em 2010, 2011 e 2021, e aí eu falo toda semana eu falava de uma obra, então quem quiser conhecer um pouco mais de volume dessa obra Espinhos e Alfinetes, é só conhecer o canal Regiane Boainaim. Bom, o ponto de virada, eu coloquei o ponto de virada, falei que não gosto desse nome, mas na verdade é uma intensificação daquilo que Carrascosa já vinha fazendo, que é essa prosa que não tem ela não faz uma divisão entre prosa e poesia, ele navega nessa mesma água dessa poesia, né? O que ele vai fazer é marcar mais na estrutura do conto, desafiando desafiando até o gênero, né? Porque ele vai cada vez mais explorar questões, né? Vai trazer cesuras. Isso aqui já está em 2011, em Amores Mínimos, olha isso, né? Ele vai chegar à linha única aqui em Amores Mínimos, né? Então, olha, pronto nos olhos, o pranto só aguarda a notícia. Olha isso, aqui é uma linha única que já está aqui, né? Então, é um conto já embrião do projeto Linha Única, né, que vai ser tratado por Carrascosa, vai ser feito por Carrascosa em 2017. Bom, então essa brevidade chega às últimas consequências de Linha Única, ela já estava aqui. Aqui nós vamos ter
o microconto, e aí Carrascosa dá a mão, né, para Dalto Trevisan, que faz isso muito bem, né, com as micronarrativas. Carrascosa percebe aqui, né, em Amores Mínimos, que ele, a palavra, percebe não é a palavra, ele mostra para nós leitores que a palavra, antes de dizer, ela é visual. E ele vai fazer um desenho na página, tanto por cesura, como pelo desenho que se vai fazer uma cruz aqui, né? Então, o conto é assim: na época em que ela apareceu, eu estava trocando de pele, e as dores que se arrastavam em mim haviam amadurecido. Já caíam meus pés, e eu as pisoteava sem querer, como quem tropeça na própria sombra. Sobravam angústias em meu silêncio, e talvez, e por valorizar o que restava das pessoas, ela, como se farejasse os rastros de um réptil carregando suas penas, veio dar direto em mim. Pedras sem asas. Certamente fora uma árdua trajetória até minha foz, porque eu, naqueles tempos, e cada passo deixava no chão, sob a silhueta do meu corpo, um rascunho de pistas falsas. Aos olhos dos outros, eu planava em primavera, mas ela notou que em mim vigoravam 1000 invernos, que eu me perdera, e queimava como uma acha numa fogueira. Ao descobrir o que ela sabia de mim, atirei em seu caminho a pele da qual me livrava, e deixei que seu desejo engolisse meu medo. E como se eu fosse uma pira e as chamas de mim saíssem famintas, ela disse, um dia igual a água no auge do incêndio. Parece que cheguei tarde. Mas sentindo suas brasas borbulharem a minha língua, eu disse, não, ainda estou amanhecendo. Tentei convencê-la de que eu não acreditava em ditos nem feitos, que já me conformara com o molde grosseiro da vida, com a morte que me morria todos os dias, e não esperava que mais ninguém me ressuscitasse de mim. E enquanto ela revelava serenidade, eu sentia o fervilhar das águas sujas em minha mente, os sonhos parados, o vento salobro das palavras que soprava de minha boca. Quando parei, ela mirava as dobras de meu passado à sua frente. Vendo-me nu, pensei que ela me vestiria com seus lábios, e aí eu me afogaria com seus afagos. Mas ela apenas abriu os braços e disse, venha. Eu perguntei, por que esses braços abertos? Ela respondeu, porque eu sou seu novo amor. Afastei então com o pé a pele velha e fui, feliz, me pregar na cruz que ela me oferecia. Lindo, né, gente? Vocês estão vendo essa cruz materializada na linguagem, uma linguagem que conta, que diz, mas que assume cada vez mais a poesia pela visualidade da palavra na página, pelo ritmo da palavra, pelo silêncio, pelas cesuras, pelo corte e pela brevidade, um conto curtíssimo, né? Menor que ele, só esse, pronto nos olhos, o pranto só aguarda notícia. Bom, nessa década que eu mostrei aqui para vocês, com todas essas obras, o que vai acontecer também aqui? Vai acontecer o encontro, como eu disse, do projeto gráfico, né? Carrascosa vai fazer parcerias, né? E está aqui ele já tem, né, gente? Olha, 2 jabutis, né? Aqui ele já é um escritor consagrado. Aqui ele já está em editoras que permitiram isso, né? Com a Kozak Naif, que fez história. E ele vai trazer para nós esta obra aqui, que é aquela água toda, né? Então, aqui, além de tudo que ele já traz, né, que é a questão das pequenas coisas, a questão da epifania, a questão do silêncio, tudo que nós já sabemos, ele vai conjugar palavra, imagem e projeto gráfico. Eu tirei essa imagem, peguei da internet.
porque o meu livro está caindo aos pedaços. Eu era professora, a primeira vez que eu entrei nessa obra, eu li por conta, né, que eu queria um livro de contos, e aí eu trabalhei com essa obra em 2013, eu acho. Aí eu prestava para os meus alunos, vinha uma coisa louca, vinha com manteiga, vinha sujo. Então, o meu livro, coitado, está caindo aos pedaços. Depois a COSAC acabou, eu não tenho mais uma edição bonita. Então, eu peguei essa foto da internet. Bom, ele vai fazer isso também na obra Catálogo de Perdas, né? Um projeto belíssimo da Raquel Matsushita, e é aqui uma obra assinada por ele e pela Juliana Carrascosa. Então, a gente vai ter uma narrativa tanto da palavra, mas uma narrativa da luz também, porque ele vai encontrar fotografia, né? Então, existe aqui a fotografia vem também contar essa história. Eu trouxe aqui para vocês a imagem e trouxe esse catálogo, o cinto, né? O pai, apesar de morto, odeio com a mesma força que ele me punha para andar na linha. E olha essa linha, gente, como ela, né? Então, essa linha de andar na linha e como a palavra materializa essa linha, essa secura, né? De não sair, não desviar, estar ali, né? Então, essa secura e essa lembrança que vem, que é suscitada a partir do cinto, né? Bom, então, tudo isso foi sendo construído, isso que eu chamei de virada na obra, que na verdade foi sendo cada vez mais intensificado por Carrascosa, né? Um autor que já era da brevidade, do conto, um autor que já tinha o lirismo desde 1994, ele vai trazendo mais as marcas da poesia em sua obra, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui, de repente, susto, de repente ergueu a cabeça e viu o céu imenso. Então, o que nós temos, né? Essa obra, ela ganha muito com a escolha desse projeto gráfico, né? Lindamente feito pela Raquel Matsushita. Então, aqui, esse conto, né? Essa narrativa, ela vai aparecer nessa brevidade. E para conseguir essa brevidade, Carrascosa busca o quê? Busca a forma de um haikai. Né? A gente sabe que o haikai, quando a gente vai estudar o haikai, o que o haikai é? É uma poesia japonesa. Então, a poesia japonesa ela é escrita, né, na vertical. E lá, qual que é a base do haikai? O fato de que o próprio... fugiu o nome agora? Como é que chama, gente? Falem aí, esqueci o nome da palavrinha, os pictogramas, né? Ali nós temos o quê? A construção daqueles... Não é pictograma. Esqueci o nome, fugiu. Ideograma. Oi? Ideograma. Ideograma. Obrigada, Luciana. Já tinha fugido aqui. Os ideogramas, a base dele é o quê? É uma montagem, é uma aglutinação, né? Que leva o quê? A uma imagem, essa imagem, ela diz. Então, o que vai ser aqui? O que é o haikai? Claro que no Ocidente o haikai vem para nós estruturalmente como 3 versos, né? Com sílabas poéticas em 5, 7, mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando da base dele, que é a imagem, né? Então, a aglutinação de uma imagem que vem. Então, para o Carrascosa conseguir a linha única, ele precisou selecionar palavras que dizem, mas essas palavras que dizem, esse dizer teve que ser condensado e essa condensação chega à imagem. Né? Então, ele vai trazer para nós essas micronarrativas que são imagéticas, né? Então, aqui, por exemplo, diagnóstico. O médico rasgou o envelope do exame e o sonho dela. Olha isso, gente. Ele chega no cerne da coisa. E isso vem para nós como uma imagem muito grande. Então, todo mundo, quando lê aquilo, então a palavra tem
esse poder, né, de evocar e trazer ali, é como se a narrativa, a extensão dessa narrativa estivesse para o próprio leitor, o leitor que vai estender isso, porque aqui a gente tem o quê? A gente tem o sumo, né, e esse sumo é extremamente imagético, né? Marca, evitava bater no rosto, a alma, um vergão só. Olha esse projeto da Raquel, né? Então, a própria a palavra marca é nessa página, né? Então, essa página que é branca, e aqui ela é uma marca, né? Então, assim, o vergão só, essa marca que está nessa, né, na alma, né? Então a gente tem aí, né, por fora como é e por dentro, né? Então, essa coisa de deixar um vergão na página também. Então, a Raquel traz para a gente esse projeto aí muito maravilhoso que intensificou essa potência dessa obra, né? Bom, conto para uma só voz, nós vamos ter aí as cesuras e a intensificação do silêncio. Isso já estava desde Amores Mínimos, nas cesuras. Aqui a gente vai ter uma narrativa que é, na verdade, o dia seguinte, após o dia seguinte da morte de um filho, né? Esse homem tendo que dar o passo, né? Sair da cama, enfrentar a vida, né, que continua. Então, como é que é esse instante aí entre sair da cama, ter condições de levantar da cama, dar o próximo passo? É isso que nós vamos viver junto com esse personagem. E aí nós vamos vendo que é uma narrativa extremamente silenciosa. E tem muita coisa para falar dessa obra, teria que ficar... Cada obra é um curso, gente, então estou dando uma corrida. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem as cesuras que ajudam intensificam o silêncio, né, dessa obra. Então, a dor do outro e sua alegria decantada em frascos narrativos. Ou à nossa frente, ao vivo, ainda que distinta de uma matiz mais forte, continua sendo o que ela é, dor, alegria. Um pai é todo pai, e a sua exceção, o filho é um filho, forjado em molde único, mas iguais a todos os outros, sigamos com esse pai, que lava o rosto e vê em si o menino de novo. Escova os dentes, deveria seguir sua rotina e tomar banho, mas deseja voltar à cama. E o que ele experimenta, esse pétreo desânimo, é a sua primeira dentição, e não serão apenas as duas comuns, as mandíbulas humanas, mas muitas, encavalando-se umas nas outras. Imóvel, ele se mantém diante do espelho. Nem notou que a mulher entrou no banheiro, embora vivendo experiência similar, ela parece mais decidida e, após tirar roupa, resvala no ombro do marido, que libere a passagem para ela entrar no boxe. O delicado roçar, ele o traduz como incentivo, ânimo, e em resposta obediente, o seu corpo se move para que ela passe. Ele retorna ao quarto, vai à janela e a abre. O sol salta rápido e se plasma nos lençóis. Fareja, identifica e começa a secar o cheiro dos dois. Lá fora estão outros homens com seus danos, querências, arroubos, e são tantos aqui e em outras terras, dá vertigem imaginá-los, todos e ao mesmo tempo, se fossem grãos de areia, formariam aos olhos de um deles, que o sobrevoasse de avião, um mosaico colorido. Enquanto para um outro, avaliá-los, também de cima, seria um deserto. Dunas e dunas de uma só cor. Palidez e mesmice. Desse pó viemos, não das estrelas, ele diria. Somos feitos uns dos outros e mais vertiginoso. Bom, então, nessa obra, né, a gente vai ter aí um projeto gráfico também bastante interessante, de como se fosse um espaço em branco ali, né? Eu falo muito dessa obra no meu canal, né? Eu não vou conseguir falar
tela aqui, por conta do adiantado das horas, mas quem quiser conhecer um pouco mais, eu falo nesse projeto que eu fiz do Carrascosa do ontem a hoje, tá? Bom, e chegamos na metáfora e sugestão que aparece aí nessa obra incrível, que é um desafio, assim, para quem vai pensar o conto, esta obra. Você fala assim, cadê a narrativa, né? Cadê o conto? Então, para mim, assim, tudo isso que aconteceu lá no Amores Mínimos, nessa virada, aqui vem, assim, como um momento de plenitude, né? Que é quando o Carrascosa mostra que a obra dele, de fato, ela revela essa linguagem poética também pela forma. E aí mostra que aqui o que impera é a palavra, não a palavra que diz, mas a palavra que sugere e encontra no leitor a continuidade da escrita dessa narrativa sugerida, né, essa narrativa que foi evocada a partir de uma palavra para o leitor estender isso. Então, ela tem um impacto muito grande no leitor, ela é uma obra que ela vai se dando por um mecanismo da linguagem poética que é a sugestão, que é a evocação, sabe? Bom, eu trouxe para vocês um conto, que é o conto... tem gente que já me viu falando dele, é um conto que dá nome, né, à coletânea, mas é também um conto por ele que eu entrei para analisar essa obra, para começar essa obra, então eu gosto bastante. Ele chama Utensílios para a Dor, e ele é assim, e depois de perguntarem como que... Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Ele é assim, e depois de perguntarem quando, como e o que ele e ela disse antes de morrer, sem nenhuma resposta como consolo, os filhos, pais, irmãos, amigos do morto, morta, comentam sobre algum de seus pertences, o qual, dali em diante, será utensílio para acalmar o vazio da dor. Eu vejo açucareiro e lembro dele. O pai gostava de café bem doce. Este isqueiro verde, meu irmão o segurava quando se sentiu mal. A toalha de rosto foi a última coisa que ele tocou. Gente, me desculpe, eu tirei a tela e aí vocês não veem os hífens. Desculpe, eu viajei aqui, tá? Então, esses utensílios para a dor, aí a gente tem essas histórias de hífen, né? Então, a gente não vai ter, por exemplo, a gente tem como que eu vou dizer? Uma montagem, uma justaposição de duas palavras na qual, pensando na obra como um todo, o sentido não está nem nessa palavra, nem nessa, mas nesse terceiro elemento, nessa justaposição que salta disso, que é a evocação disso. E é desse terceiro elemento que a gente pode dizer também que é aí que surge essa narrativa, né? Porque, por exemplo, aqui nesse conto que eu comecei a ler, cadê o narrar, né? Então, o narrar, ele vai se dando pela nossa capacidade de contar essa história a partir das nossas experiências, resquícios de percepção, pela nossa vida e tudo mais. Então, começa assim. E depois de perguntarem quando, como e o que ele e ela disse antes de morrer, sem nenhuma resposta como consolo, os filhos, pais, irmãos, amigos do morto, morta, comentam sobre alguns de seus pertences, o qual, dali em diante, será utensílio para acalmar o vazio da dor. Eu vejo o açucareiro e lembro dele. O pai gostava de café bem doce. Esse isqueiro verde, meu irmão segurava quando se sentiu mal. A toalha de rosto foi a última coisa que ela tocou. A camiseta do meu menino eu a pendurava no varal quando recebia a notícia. Está vendo o copo na pia? Olhe bem perto, ainda está lá, a marca do batom dela. A lâmpada da cozinha
está queimada. Era ele quem trocava. O que fazer com essa tesoura de poda? Até as roseiras vão sentir falta de suas mãos. Ele só assinava o cheque com essa caneta. No espelho do quarto, nunca mais o rosto dele junto ao meu. Aqui, ó, no meu pescoço, a medalhinha de Nossa Senhora, o amuleto dela. Não vou tirar nem para tomar banho. Ele usou esse terno no nosso casamento. A tia descascava laranja com essa faca. Ali, a lancheira novinha. O Gui nem teve tempo de usá-la. O pai me deu o anel de diamante no dia em que completei 18 anos. Ninguém podia tocar nesse terço, só ela, a mãe. A caixa de ferramentas do tio agora é só uma caixa de ferramentas. O Mano tinha acabado de comprar aquela moto. Estava tão feliz. Ela dormia abraçada a essa velha boneca. Minha avó não largava aquela bengala. Ali, os azulejos do banheiro, que perfeição! Ele assentava como ninguém. A patroa não saía de casa sem o estojo de maquiagem. O meu velho adorava uma cachaça. Vivia com essa bolsa de pano para lá e para cá. Com esse cinto, ele me espancava. Com essa música, Sapo Cururu, ela me ninava. Então, aqui, gente, o experimento da linguagem é tão maravilhoso e essa obra, ela convoca ainda mais o leitor, porque o leitor entra nela a partir dessa palavra que evoca esses utensílios, narrativas surgem, né? Então, essa mochila, o Gui nem teve tempo de usar. Então, o que vem de narrativa a partir daí, que se dá nesse processo, né, de criação do próprio leitor, né? Então, uma evocação, e aí daí surge a narrativa. Bom, era isso que eu tinha hoje para compartilhar. Eu voei para conseguir que o Carrascosa entrasse, e já está tarde. Eu vou parar de compartilhar. Na minha tela, travou aqui, e eu só vejo a Luciana aqui, eu não estou vendo, eu não sei como é que faz para aparecer a carinha aqui. Deixa-me ver. João, tudo bem? Tudo bem, Regina. Ah, Vocês, e te mais fiz esses esperar. 50 pessoas aqui. Vai aí, toma sua aguinha aí. Tem uma Muito bom para corrida, que... João, para você conseguir falar, mas eu espero que quem ficou aqui até agora tenha conseguido essa linha, né, de um geralzão sobre a sua obra, porque é uma obra que demora muito para falar, porque é uma obra muito vasta. Então, eu queria dar, assim, linhas gerais, por isso que era um sobrevoo mesmo. Então, era isso que eu tinha hoje, né? Então, agora eu gostaria, João, que você, né, você que tem essa obra de 30 anos, falasse com as pessoas, né? Sobretudo, você pode falar o que você quiser, né? Mas eu deixei um pouquinho para você falar essa virada, que eu não gosto dessa palavra virada, mas eu não encontrei outra, né, João? Que é quando você vai intensificando ainda mais o poético, que existe desde 1994 na sua obra, mas que a partir de Amores Mínimos a gente percebe que isso vai se dando também, mexendo tanto nessa brevidade, nessa condensação, nessa visualidade da palavra, nessas cesuras que é a marca do poema, né? No ritmo que é a alma da poesia, né? Então, tudo isso, como você vai trabalhando isso, né? E a conjugação que você faz, a união que você faz com, né, com um projeto gráfico, com a fotografia, né, nos seus projetos, nas suas obras, como catálogo de perdas, e aí eu penso também no próprio projeto da linha única, né, o projeto daquela água toda, essa pele fina. Então, eu queria que você fale o que você quiser, mas se você quiser responder isso, nós vamos gostar. Claro, Regiane. Bom, primeiro de tudo, queria muito agradecer mais uma vez você por
por estar, né, levando minha ópera para outras tantas pessoas e iluminando, né, essas zonas que um escritor acaba sombreando, para que outros encontrem a sua própria luz, já que é da leitura do que a gente tem que se faz a escritura de um texto em nós. E estou vendo aqui um monte de gente querida, muitas pessoas aqui, uma galera aí de São Carlos, Ariane, Nara, o pessoal de Curitiba, gente aqui querida de São Paulo, Cristiane Casquet, Daniela, um monte de gente aqui. Agradeço muito estar com vocês aqui. Muitos que estão estudando também, né? Outros que são apreciadores do que eu venho fazendo. Isso é uma das coisas mais bonitas que a gente tem, né? Não imaginar que um dia você seria tão lido e tão estudado e com tanto afeto, com tanta querência e com tanta admiração, né? De divisas de sentimentos. Queria tornar público aqui para as 50 pessoas que estão aqui, né? Que você que iniciou, né, esses festejos aí dos meus 30 anos, desde o ano passado já, né, com o Clube de Leitura Flor da Pele, e todo o trabalho que você vem fazendo já há muitos anos, com as leituras e análise de textos, de contos, que o pessoal soubesse desse lindo trabalho que você vem fazendo. Ontem eu tentei entrar, eu fiquei aqui, mas eu não consegui falar nada. Eu queria só te agradecer e agradeço hoje também, agradeço todo mundo que está aqui, né? Aí, ó, o pessoal do Rio de Janeiro, muita gente querida aqui também se manifestando aqui no chat, eu agradeço demais. E eu não sei o que um escritor pode falar de sua obra, né? Porque quando ele se dá conta, ele veio fazendo, veio descobrindo. Eu acho que, para mim, a literatura nunca foi um projeto literário, você foi a vida. Então, como é que vai, né? E, particularmente, o que eu vivo, o que eu sinto, né? Na própria progressão da existência, é que vai para o texto. Muita gente me pergunta, você não tem um diário? O que eu sinto, eu faço descer para o texto. Seja um conto, seja um romance, seja uma história, né, infanto-juvenil. É uma tentativa de aquilo que é visceral passar para o outro pela palavra e se tornar um pouco, como você está falando dessa virada, se tornar um pouco diáfana. A experiência diáfana também ser para o outro, né? Porque, no fundo, né? A gente tem a brutalidade de uma vivência, mas ela, para o outro, ela é etérea. Se a gente não conseguir mobilizar as palavras suficientemente poderosas, que às vezes são as mais simples, para abraçar essa história e entregar para o outro, assim, que ele também tem as braços, mãos para segurar. E eu acredito que, como você estava falando, se dá de fato nesse momento, né, digamos, essa virada, ou enfim, o aprofundamento, uma radicalização de alguns procedimentos que já existiam. Talvez porque eu tinha sentido o tempo passar e queria fazer, né? Fazer cada vez mais. Tanto que eu trabalhei quase 30 anos em publicidade e metade da minha obra eu escrevi sendo publicitário, né? Acordando de madrugada para escrever. E eu acho que chegou um tempo que eu não queria mais, que eu queria só escrever, mas só escrever não dá, né? Hoje eu estou ainda ligado a 2 universidades que são meus trabalhos profissionais assim semanais, mas eu tenho mais espaço de tempo para escrever. E era isso que eu queria naquela época, né? Naquele momento. E quando você tem um pouco mais de tempo, você pode experimentar, você pode arriscar mais. E a vida é experimentar e arriscar, né? Você ficar só sem se mover, você não caminha. É preciso também se mexer, mesmo que adiante tenha um abismo. Acho que é do homem o movimento. A vida é vitalidade, né? Quando para tudo é que é a morte, né? É o rictus. E você também estava falando, né, Regiane, pessoal te ouvindo, na verdade, mesmo tendo sido publicitário, antes mesmo eu sempre quis interferir, assim, positivamente, né? Não brigar com nenhum editor por isso. Mas sempre me pensei que o livro ele precisava ter um jeito de acolher a história que a gente está contando, uma vez que ele é de papel, que fosse mais aderente,
que também fosse um elemento adicional à narrativa. Eu acho que isso é uma coisa que, quando nós assim lemos um livro, numa edição, ele pode ter feito um impacto. Numa outra edição, ele faz outro. Por conta disso, da escolha das folhas, da sensibilidade de um projeto editorial, da capa. Então, né, um ato de materialização de uma vivência de um sujeito, que é partilhado conosco. E eu, por exemplo, você mostrou várias capas, inclusive ontem, tá, o vaso azul. Eu fiquei falando, não, tem que ser um vaso cristal da Boêmia, mas tem vários, mas eu queria que fosse um azul, porque está na história, mas porque na casa da minha mãe tinha um desse, com bico de jaca, tal, aquelas coisas que eles falavam, se não for esse. E aí, era lá atrás, foi um dos primeiros livros, mas eu achava que a capa tinha que ser desse jeito, ainda que fosse literal, mas ela tinha toda uma cintilância quando você fotografa, né? Bem, né, o vidro. Mais adiante, como você mesmo lembrou, algumas editoras começaram a trabalhar o livro de forma, especialmente nas edições impressas, que ele tivesse esse berço para a história que o contivesse. E aí eu pude interferir mais. Você vê, por exemplo, você mostrou Amores Mínimos. Amores Mínimos, me mandaram uma capa que era uma mulher de short apertado, quase que uma mulher pelada, porque com assim, o pincel do batom, o pincel do esmalte, pintando o dedo da unha. Um dedo da unha, a unha de um dedo do pé. Mas eu falei, mas isso não representa o que eu estou escrevendo aí. Até que eu consegui, não, vamos procurar uma obra literária, uma obra que tem os pontilhismos, que são coisas pequenininhas, que no fim viraram a capa do livro. Também tive sorte, né, de ter a Cosaque Naif a meio caminho. Sorte e depois azar, né? Porque eu era o único autor que tinha 5 livros na Cosaque, autor brasileiro, e quando a editora fechou, eu fiquei com 5 livros na escuridão, que eram livros importantes para mim, né? Que era o Volume do Silêncio, Aquela Água Toda, que era o Caderno de um Ausente. Então, tinha livros ali que e também não tinha gente que se interessasse. Até que a Companhia das Letras, pelo selo Alfaguara, se interessou, mas a gente ficou, né, flutuando um certo tempo. Aí tivemos a COSAC, tivemos outras editoras, e isso ajudou, né? A gente fala, não, tem que ser um projeto, tem que ser uma coisa diferente. Por exemplo, a própria Alfaguara, que fez para a gente a caixinha, né, da trilogia do Adeus, é uma editora que tem um formato de livro muito padrão, grande. E eu falei, meus livros são pequenos e é uma trilogia, a gente precisa fazer uma caixinha. A gente não precisa ter orelha, a gente tem que fazer um livro pequeno. A partir dali, depois, eles passaram até a fazer um ou outro livro assim. Quando chegou a edição daquela Água Toda, agora pela Alfaguara, eu queria que fosse pequeno. Fosse pequeno do tamanho dos livros da trilogia. Assim também eu optei por Tramas de Meninos. Um livro que, assim, quando você pega na mão, é um livro modesto, é um livro discreto. Parece que não tem nada ali. E os editores têm medo, querem que o livro apareça, senão ele não vai ser lido, senão quem vai pegar um livro desse tamanhinho? Vai confundir com um livro de bolso, aí, que é feito de outra natureza, com um papel mais básico e tal. E aí a gente vai conseguindo avançar. Aí você encontra uma Raquel Matsushita que chega e fala, não, você quer fazer um projeto? Vamos pensar. Ah, quero fazer um livro com foto. Eu quero fazer uma linha única que apareça que os 120 contos, microcontos de linha única, apareçam que é uma única linha. E daí ela escolhe o papel, inicialmente o papel vegetal, que é caríssimo, mas não dá. Aí vamos para o papel Bíblia, que é fino, que você consegue ver o texto de trás e o texto da frente. E aí você pensa no projeto como a biografia do autor em uma linha só também, né? A quarta capa com uma linha só. Ou seja, o livro ele ganha uma singularidade que é necessária, ao meu ver. E aí a gente foi fazendo, sempre tem algo. Eu não fico brigando, faz assim, eu sugiro, eu falo, olha, a gente está fazendo arroz com feijão.
que a gente não pode fazer um prato, né, mais saboroso, que tem assim, que quando você sente na língua assim, você fala, nossa, que é uma ambrosia, né? Não precisa ser olímpico, você está no Olimpo, mas que é diferente, que é melhor, por que não? Então, isso deu bastante oportunidade para a gente fazer, né? A gente fazer, ou pelo menos negociar com as editoras. Porque senão, né, o trabalho às vezes vem de um jeito que você não tá tão de acordo com aquilo que você sentiu na construção do texto. Eu acho que isso precisa ser passado. Porque a experiência inteira do sujeito, ela é tão corpórea que, né, claro, você tem uma equipe na editora que vai te interpretar, que vai pensar com você, mas é você que inicialmente atravessou uma zona de alegrias ou de tristezas, de angústias, que você gostaria de pautar, e que isso que aparecesse também, que desse um pouco desse esfumato. Então, não vou falar muito não, Regiana, eu só queria muito agradecer, é muito bom estar com vocês. Falar de literatura é quase tão bom quanto fazer, porque o momento principal de um escritor, pelo menos para mim, é a hora que a gente está fazendo. É como se você estivesse num processo para outros, né, de meditação ou de, de um desdobramento que você está servindo não só a você, mas especialmente ao outro. Que você se entrega ali, porque ninguém está pedindo para você fazer. Muitas vezes você só tem a perder, que é remexer tão profundamente nas tuas dores e também nos teus momentos de contentamento, que é assombroso, né? Que são experiências que nem toda hora a gente tem força para suportar, mas que é o melhor. Só que o segundo melhor é ser lido por vocês. É saber que ali na entrelinhas que a gente pendura uma metáfora, que a gente escreve alguma coisa que só é dizível daquela forma, porque está no indizível, né, da linguagem, vocês capturam. É como se a gente tivesse uma linguagem para decodificar o que o outro escreveu, que não está na história. Tá no coração da história que a gente, como leitor, consegue capturar. É aquilo que nos emociona, nos toca, nos alegra, nos diverte, por vezes nos faz chorar. Esse é um momento que eu acho que é o segundo momento mágico. O primeiro é tentar fazer, porque sem você fazer e sentir aquilo na leitura que você está construindo, que está parando em pé, você como seu primeiro leitor, é difícil que o outro possa sentir, ainda que ele também tenha a sua aparelhagem sensitiva, esteja ali muito ligada a capturar aquilo que não é dele, que veio de outrem, mas que a experiência dele, por empatia, né, por estar também na condição humana, o faz compreender, às vezes até sem o que dizer depois. E esse que é quando você termina e fala, nossa, mas é isso, né? Não tenho o que dizer. Então, obrigado pela galera toda aí escrevendo aqui, da Bahia, Rio de Janeiro, o povo todo aí, Regiane. Olha que legal tudo isso que você trouxe aí. São pessoas tão Muita queridas aí, alegria, né, Cristiano João? Casqueira, a galera toda aí. Enfim, me diga lá o que vocês querem fazer para terminar, porque eu sei que, né, hoje é uma sexta-feira, o que é um Sim. milagre, hein? Porque sexta-feira é um dia que a gente compete, né? À noite de sexta a gente João, compete com eu quase peguei, em vez de água, um vinho, porque daí eu já dou o curso, tomo um vinho, já faz a festa, mas eu falei, não, acho que não vai sim. pegar bem, né? Dar um curso de literatura e crítica literária com vinho aqui, não, melhor não, vamos tomar depois. Mas, João, eu queria que eu queria que você falasse de primeira mão, porque afinal de contas, né, nosso público é muito especial. Tem as meninas aqui, tem também os meninos do clube de leitura, né? Tem um menino do clube de leitura. E aí eu queria que você falasse para nós aqui, João, o que a gente vai esperar neste ano, porque você é uma máquina, né? Uma máquina que não perde a qualidade, máquina no bom sentido, né? Eu acompanho toda a sua obra e fico vendo assim, o que vai ser ali, né? Eu estou assim já ansiosa para saber. Você já me falou, mas assim, fala para nós o que a gente vai esperar, João. Então, vamos lá. Olha, também agradecendo aqui o pessoal que está escrevendo aqui, que é do Ceará, que é de Belém.
pessoal aí de Pará, toda uma turma muito legal tudo aqui. Então, olha, como a gente não é nem nada a ver com a Imperatriz, é isso aí. Tivemos Imperatriz aí no Maranhão ano passado, foi super legal também. Eu não tinha nada, né, planejado, né, Regiane? Mas aí comecei a dar conta que já fazia tempo que eu estava na estrada. Aí fui fazer lá o cálculo, já estava chegando, né? Já tinha chegado, né? Especialmente, como você lembra, com as flores do lado de baixo, 30 anos, quase um pouquinho mais. Aí com o Hotel Solidão, sim, com 30 anos, já a literatura adulta. Eu acho que era uma coisa que a gente tem que pensar, né? E aí o que acontece? O ano passado eu trabalhei, e os outros anos eu trabalhei muito, escrevendo muita coisa, e por conta da pandemia, algumas ficaram represadas, já estavam contratadas, coisas e tal, ia sair muita coisa o ano passado, e algumas foram ficando para esse ano. Então, olha só, agora, algumas pessoas devem estar informadas, a gente está saindo com uma seleta, né, pela Record, que é um projeto antigo da Record, né, que era chamar o escritor e ele selecionar os seus próprios textos, que eu lembro de ter lido as seletas, né, originais, né, do Zé Olímpio lá, do Carlos Drummond, da Cecília Meirelles. Nossa, eu era um menino lá em Cravinhos e eu falava, vixe, isso é que é legal, né? E um dia agora eles estão reeditando esse projeto. Começou com Marcelino Freire, a seleta, e aí me pediram para fazer o ano passado. E aí eu pensei numa seleta que não fosse só do conto. Eu sei que você trabalhou aqui no conto, mas que você conhece também a obra infanto-juvenil, os romances, tudo. Eu falei, então eu vou fazer e vou contemplar os microcontos, os minicontos, os contos mais clássicos, né, de extensão mais tradicional, trechos de romances, colocar coisa inédita e tal. Chama Um Mundo de Brevidade. Olha que louco, né? Eu dei esse título aí porque eles dão o nome de seleta. Mas seleta tudo bem, vai. Mas é um mundo de brevidades, que eu me dei conta que eu escrevo é muito breve, talvez porque não sei se eu vou conseguir terminar, então eu quero escrever logo, o outro também lê logo e a vivência é seguir, né? Esse livro já está pronto, né? Ele já vai sair agora em março. Até a gente vai te mandar, vou mandar para outras pessoas que estão aqui também, que eu sei que trabalham comigo, com as minhas obras. E, o ano passado a gente fechou um livro de contos com a Melhoramentos. Fazia muito tempo que eu não fazia um livro com a Melhoramentos, que foi minha primeira editora, né? Com as flores do lado de baixo. Eu queria fazer uma reedição desse livro para poder marcar, né? Mas eu não sei se eles vão fazer. Queria uma coisa, mas vem outras, né? Aí eu mandei lá um original que eles ficaram muito contentes e aceitaram, que é um livro que chama-se A Casa de Penhor, que são contos. E são contos, eles são até, acho que tem a ver com esse momento também, né? E muita gente, né, ficou sem trabalho, perdeu o emprego na pandemia. Existe, né, sempre ali luzes de bonança, mas também uma parte sempre muito grande de escuridão, de gente, né, em uma situação complicada, econômica. E, e são contos nos quais sempre tem alguém que vai penhorar alguma joia, porque está numa situação difícil. O que importa é a história da pessoa. Então, tem lá a mulher que vai penhorar os brincos no formato de anjos, que os anjos a abandonaram, né? Aí o sujeito que vai penhorar uma aliança, porque o casamento está ruim também, e tem lá todos os tipos de joias. E ficou muito legal porque tem um sujeito que recebe isso na casa de penhor e ele vai observando essas pessoas. E ele também, no final, ele acha que ele tem que penhorar algo dele lá porque a coisa está feia. No fundo, acaba criando uma única história também. Cada um são gente do mesmo mundo que está em sofrimento, né? Pecuniário. E aí, esse livro vai sair logo também, já está praticamente daqui 2 meses. O mês que vem vai sair o Fronteiras Visíveis, que é um livro que tem uma linhagem do catálogo de perdas. Ele é um livro que tem contos e fotografias. Nós vamos, acho que, fazer o lançamento em Curitiba inaugural lá, por conta que sai pela editora Maralco. A gente acabou de fazer a revisão. Ele é muito diferente, porque eu fiz o trabalho com a Juliana também. Só que o que acontece? São 7 pares de contos. Então, não é para você ler
14 contos na sequência, para você ler sempre 2, porque eles criam fronteiras entre eles, né? Um abre um tema, o outro fecha. E os personagens variam, são de várias idades, coisa e tal. De qualquer maneira, como tem essas duas grades, né? Duas pontas, a Juliana ela fez dois ensaios. Um ensaio que é uma cena, que você vai girando e acontece uma cena, e também um outro que é uma outra cena, que se contrapõe. Depende de como você pega um livro, ele é um flipbook. 2, na verdade. Você gira o livro e você vê a cena acontecendo, que é a sequência de fotos dá a ideia do movimento. Você vê uma pessoa fazendo algo. Você virando de um outro jeito também. Então, você tem 14 contos, mas tem que ser lido em pares, então são 7 pares de contos, e 2 livros que também de fotos que fazem um jogo. Então, não é como no catálogo uma foto correspondente a uma história, que acaba então se transformando num terceiro elemento. Mas 2 ensaios visuais para justamente contemplar as duas grades temáticas do livro. Está ficando muito bonito esse livro da Amaralto. Também a Raquel Matsushita, a gente conseguiu que ela fosse contratada para fazer o projeto para a gente. Então, tem uma experiência também tátil de quem pega o livro, né? Essa é a terceira novidade. A quarta novidade, você mostrou aí o utensílio parador agora, né, no final. Eu tenho projeto, meu projeto é de 3 livros, com sinais ortográficos. Utensílios eram com hífens, né, como você mostrou para o pessoal e explicou. O segundo é com 2 pontos. E ele está pronto já. Chama-se Corpo do Tempo, 2 pontos, Cicatrizes. É um livro bastante experimental também, no qual eu vou fazendo, explorando esses 2 pontos em momentos distintos, fazendo coisas. Eles também têm uma força para a narração das histórias, que são curtas e são mais ou menos dessa mesma natureza. Quando a gente já propôs para Faria e Silva, que é a editora, Rodrigo Faria, que me editou no SESI, agora ele foi contratado pela Tordesilhas, vai republicar lá o catálogo de perdas e o Linha Única, que a gente estava com dificuldade de encontrar agora, que está acabando, e o contrato era com a editora SESI São Paulo. Ele já tinha pedido para a Raquel Matsushita, então já foram feitos o projeto com os 3 livros, e agora sai o segundo, então ele é muito parecido com a capa desse do Utensílio Parador, mas são contos totalmente inéditos, então praticamente muita coisa nova que estava já escrita, mas eu não publiquei esses anos, vai sair. E vai sair também, um pouco mais à frente, no segundo semestre, o Céu Implacável, que é um romance, de certa forma ele continua a história do Inventário do Azul. É um personagem, esse personagem que chegou a uma certa idade, uma série de questões na vida, sentindo o envelhecimento, buscando, né, resgatar também a sua vida, puxando o seu passado, é ele só no momento que aconteceu esse confinamento. Ele tem um drama. O confinamento é pano de fundo, não é tão explorado. Está explorado do sujeito não podendo sair de casa, não tem mais amores, os filhos também não podem vê-lo. Então, é uma coisa bem... Para mim, foi muito intenso escrever. Então, é mais um material que a gente tem. São muitos livros que a gente vai lançar esse ano. E a gente vai comemorar, né? A gente vai comemorar com estudiosos que estão fazendo livros sobre nós. Seu caso aí que está fazendo uma tese, que depois vai fazer um livro, tenho certeza. Uma antologia que nós estamos fazendo também, né? Que você está capitaneando também, né? Com seu olhar. A gente mexe esse ano para sair o ano que vem. Tem vários projetos funcionando, mesmo lá do pessoal da PUC, que vocês conhecem, só que de outra área, que é o caso da Cecília Salles, está iniciando o projeto da crítica genética, estudando a minha obra, esse meio que digamos, uma metodologia de sobrevivência, né? Você se agarra às coisas para poder viver, né? Ou sobreviver. E ela já escreveu o primeiro artigo acadêmico, submeteu aí a uma revista, ficou muito bonito. São coisas que eu não esperava, mas que elas estão acontecendo. Elas começaram a vir como pequenas ondas e elas vão se concretizar chegando à areia da praia esse ano.
e outras tantas que eu tenho certeza, né, que acontecerão, porque a gente gosta de fazer, a gente faz por amor, uma forma de, né, de dividir com os demais, e isso acaba, essa onda volta para a gente, essa onda vem nos abraçar também. Então é isso que vem. Eu tinha falado para você que eu gostaria, se fosse possível, ler um trechinho, mesmo um conto curtinho, do Fronteiras Visíveis, porque ele tem alguns contos maiores, outros menores, tá? Eu não sei se o pessoal quer ouvir, não quer, eu sei que já está na hora de, né, uma Todo mundo sexta-feira, quer, né? Todo mundo a quer. galera quer ouvir, a galera quer ouvir, coisa e tal, e Vocês querem, né, gente? eu queria só, por uma forma de te homenagear também, tudo que você está fazendo e quem está aqui com a gente, de dar uma palhinha dessa história. É uma história curta, uma história muito, para mim, muito forte, muito difícil de escrever, mas é também um jeito de homenagear as mulheres que passaram também, né, que estão comigo, enfim, que compõem a minha ânima, né, que vem desde a minha avó lá, da minha bisavó, muitas eu perdi no caminho, mas é uma história um pouco, não sei se pesada, mas uma forma também de dizer algo para vocês, né? Quase sempre quando eu entro num encontro, eu sei que tem uns meninos aqui, mas quase 95% do público é feminino. As mulheres estão lendo, as mulheres são de alta voltagem de sensibilidade, e a gente tem que. Eu já escrevi muitos textos, claro, na posição de uma mulher, e esse é um deles. E ele é um dos primeiros da Fronteiras. Ele começa com um conto, que é um adendo ao Caderno de um Ausente, que é esse pai escrevendo um ano depois, só um trechinho para a filha que está dançando. Esse é o lado bom dessa fronteira, e tem a outra fronteira, que é essa, que eu vou ler para vocês. Se vocês quiserem, então, é bem curtinho. Esse texto se chama Esquecimento, né? Primeiro, do Fronteiras Visíveis, se chama Dança, e é um momento de alegria de uma menina, e esse esquecimento já não é. É um outro ponto, né? Um outro extremo, vamos dizer assim. Mas eu acho que é literatura, né? A literatura está aí para mexer com a gente. Ele me surgiu, só contextualizar, sempre, né? Porque eu e sou apaixonado pelas histórias da Mil e Uma Noites, né? Antiga Pérsia, coisa e tal. E aquele negócio, né, do hábito de sésamo sempre mexeu comigo, né? Você faz hábito de sésamo, aí abre uma caverna, cheio de coisas e tal. E essa expressão me passou na hora que eu comecei a escrever essa história. Ela tem uma ligação muito com o nosso Brasil também, né? Com a posição de achaque com as mulheres, do mundo rural, etc. Então, vamos lá. Ele vai começar assim, de uma maneira muito simples, como eu falei para vocês, justamente com essa expressão aí. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. É uma voz um pouco mais em bold que vai dizer: abre-te, memória, e segue a história assim. Eu não queria te contar. Recordar aqueles minutos dói mais que rasgar a pele com um caco de vidro, dói mais pela aflição do que sentir o sangue arder pelo corte. Dói mais que o coice do cavalo que meu irmão levou e o aleijou para sempre. Dói mais que o chifre daquele bisão perfurando o queixo do meu pai, aquela cicatriz que desenhou nele uma segunda boca, repuxada e muda. Eu não queria, mas eu vou te contar. Toda vez que eu recordo, me dói de fora a fora, mas não a carne, nem o meio das pernas, ali onde eu não sou mais eu, nem o meu rosto, quando ele me esmurrou uma face tão forte, era sua raiva, que o meu pescoço foi e voltou, deixando outra face pronta para o seu segundo ataque. Dói mais, muito mais, a indignação, essa ferida que não para de perguntar por quê, como se houvesse algum motivo que justificasse aquela noite. Na infância, é lá que ficou a minha riqueza, embora eu não fosse mais do que a filha caçula de uns pobres camponeses, mas isso eu só compreendi quando os anos se acumularam como pó sobre os meus ombros. Isso só descobri quando a abundância fez a pequena gleba de minha família se esticar em campos e mais campos de cana, até transbordar aos pés das montanhas, quando os velhos arados foram jogados na tulha e os tratores começaram a sulcar a terra. Lá na infância, eu via meus avós e meus pais, e meus irmãos, e meus tios e meus primos lavorando de escuro em escuro. Às 6 da manhã, já tinham saído de casa.
Às 6 da tarde, retornavam quando anoitecia, com o corpo ainda quente pelo dia inteiro sob o sol, e era um pouco de comida para todos. Um naco de pão que minha mãe dispunha ao lado de cada prato de arroz e feijão no almoço, de cada cumbuca de sopa no jantar, e era só uma caneca de leite com nata grossa, porque o excedente de leite da meia dúzia de vacas era para vender na aldeia, para trocar com outros camponeses, para negociar com os vizinhos. Lá, na minha infância, tudo era contado, para o tamanho das muitas fomes, para prover os nossos poucos sonhos, enquanto o mais era o sem fim. À vista de se perder as terras, o céu de não acabar mais, na minha escassa compreensão do mundo, o mais era a enormidade da minha alegria. Eu era uma menina que reinava entre as árvores. Eu era a minha existência sendo, sem indagar sobre os mistérios. Eu era uma menina com as ideias desgrenhadas, como os meus cabelos. Eu não sabia que havia guerra do outro lado das montanhas. Eu não sabia que a guerra é uma forma de tirar tudo de um e não levar nada consigo, porque o que é de outro nunca será nosso, mesmo que tenhamos a sua posse. A guerra é um ver num futuro, é ver num tesouro, por exemplo, numa vida à nossa frente, um traste. Eu era uma menina e não sabia da guerra, mas a realidade segue indiferente aos nossos saberes. A realidade segue com suas armas, se sabemos ou não de suas investidas, a realidade avança e não há estaca, muralha, fortaleza que impeça a sua progressão. A realidade arrasta tudo o que lhe é contrária. Mas lá na minha infância, a realidade devia estar escondida entre as furnas das planícies, nas covas dos tatus, nas lapas das corredeiras, porque lá, naquele tempo, eu era uma menina que via a luz do mundo nascer com a manhã. Enquanto andava pelos campos até a escola rural, e no caminho encontrava um menino de outro sítio. E íamos juntos, conversando sobre o canto dos pássaros e o mel das laranjeiras, conversando sobre a florada das primaveras e as asas das libélulas, a realidade ali, no seu avesso, me cobrindo de ilusão. Eu era uma menina, e na escola rural eu sentava na carteira ao lado desse menino. E às vezes a gente se olhava e ria sem motivo, ou o motivo era o próprio riso, por estarmos ali, a vida sendo a vida, sem muita explicação, talvez como deve ser para os bichos, e no intervalo dividíamos o lanche sob a copa de uma mangueira, e o que mais eu amava era a voz dele, principalmente quando, aos sussurros, fazia algum comentário sobre a aula, a professora ou os outros alunos que vinham das fazendinhas próximas, e o que eu mais amava era o silêncio dele, quando voltávamos da escola rural para casa, como se ele precisasse se calar para que todos os ensinamentos do dia se ajeitassem lá nas suas profundezas. Eu era uma menina, ele um menino. Mas o tempo eu ignorava, o tempo age para fazer e desfazer tudo. O tempo vive de ordenhar mudanças, o tempo nos faz crescer e um dia eu nunca mais vi esse menino. Eu apenas soube que ele havia se alistado nas milícias. Se foi por vontade própria ou obrigado, não me disseram. O tempo me fez uma mulher da terra, como foram os meus avós e eram os meus pais. Porque da terra só se é quem a ara, a lavra, a prepara para a semeadura, quem dela cuida para evitar a sua erosão. Quem caminha sobre ela com reverência. E eu, igual aos homens da família, a terra entreguei às minhas mãos. A terra dei a minha juventude e na terra eu sepultei meus sonhos de menina. Enquanto ele, aquele menino, eu soube, do outro lado das montanhas ele combatia. Do outro lado das montanhas ele ia se tornando, batalha após batalha, um soldado temido, até ser nomeado comandante de uma brigada. E um dia, a guerra chegou até nós. Saltou o paredão das montanhas, a escarpa, o desfiladeiro, veio para o lado de cá e não demorou para que as aldeias fossem destroçadas, os cilindros de feno incendiados, as fazendas arrasadas, e então chegou aquela noite. Os rebeldes encapuzados, com suas metralhadoras, entrando em nossos canaviais, procurando e, por fim, encontrando a Casa Grande. Os rebeldes subindo as escadas e prendendo meu pai e meu irmão na despensa. Os rebeldes abrindo caminho para que um deles fizesse em mim o serviço primeiro. E antes que esse me estapeasse com tanta brutalidade, o silêncio se fez entre nós dois. Um silêncio de que ele precisava para calar tudo o que aprendera sobre o mundo e vagava em suas profundezas, e antes que me golpeasse uma das faces, fazendo meu pescoço ir e voltar, deixando a outra face pronta para o seu segundo ataque, ele sussurrou um impropério. E pouco me importou o que ele disse, porque a dor se tornou atordoante quando eu reconheci a voz. A voz que, apesar de ser de um homem, jamais deixaria de ser a voz daquele menino.
que caminhava comigo até a escola rural. O menino que ria para mim por nada, senão pela infância que estávamos vivendo. O menino que não precisaria obter de mim a força que o que tinha para lhe conceder livremente desde que era uma menina. Uma menina que perdeu seu tesouro de infância e nada deseja senão esquecer, esquecer, esquecer. Fecha-te, memória. Então é isso. Me foi difícil fazer, mas era o que eu senti que João, precisava. parabéns, João. Que coisa Namastê mais... para nós. Parabéns, João, pelos 30 anos de carreira e que nós sabemos, né, vai ser longa, você é jovem, 60 anos de idade, 30 anos de carreira, e vamos que Vai, vamos, tá bom. dando trabalho para os pesquisadores e deleite para os leitores, né, João? Vamos que vamos. Vamos, é isso mesmo. Gente, eu Espero queria que agradecer. vocês Pode estejam falar, João. comigo, né? Que a gente esteja junto também, Regiane, em breve aí na Flor da Pele. Eu agradeço a você e todo mundo que está aqui, não vou nomear, que, como eu disse, muita gente que eu conheço, de muito carinho, e por você, né, ter feito essa abertura nessas nossas comemorações. Obrigada, João. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui. Eu vou de água, né? Eu não trouxe meu vinho. E parabéns e obrigada para todo mundo que está aqui, as pessoas que estão no A Flor da Pele, que é um clube de leitura que nasceu no ano passado, no final do ano, com a pretensão de ler a obra de João Zanella Carrascosa, refletir sobre ela. Este mês de março, vamos ler Amores Mínimos, e aí nós vamos, tem tanta coisa para a gente ler, né, João? Esse clube não acaba mais. E vamos que vamos, gente. Então, olha, muito obrigada pela presença, obrigada pelo carinho, obrigada por por aguentar essa minha correria que foi aqui para dar conta dessa trajetória. E eu vejo vocês outras vezes com todas essas outras obras lá no meu canal e por minhas redes. Um beijo a todos, fiquem com Deus e vamos continuar celebrando a vida e a obra do João. Tchau, gente. Um beijo. Como que eu paro agora de gravar aqui?